nosso tema é de história geral, Revolução Iraniana, ou também chamada Revolução Islâmica. E se você já está pensando, poxa, Jeane, mas é um tema muito específico, muito nada a ver, sem possibilidade de cair em vestibular. Não. Já quero começar te mostrando duas questõezinhas do Enem que tocaram nesse assunto. Convenhamos que não é uma questão muito específica e nem muito profunda sobre o assunto, mas usando o Hobsbawm, num trechinho em que ele cita, o exílio do Ayatollah Khomeini, líder exilado da futura Revolução Iraniana, o Enem encostou nesse assunto para falar sobre o uso dos meios de comunicação. Você vai entender daqui a pouco por que o Enem acabou usando a Revolução Iraniana para falar disso, o uso do rádio precisamente. Enem 2014 e no Enem de 2016 também, Revolução Islâmica de novo ou Revolução Iraniana. Veja que a gente tem uma charge aqui, uma historinha em quadrinhos aí, que vai citar a Revolução Islâmica que aconteceu em 1979 e as mudanças que essa revolução trouxe para o Irã. Veja que no último quadrinho, então veio 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. Aqui já é uma referência mais direta à Revolução Iraniana, às transformações que ela trouxe, que ainda estão em vigor lá no Irã. Então, caiu no Enem, esbarrou, não de uma maneira muito profunda, nem muito difícil, mas está lá. Vamos lá então, vamos estudar a Revolução Iraniana? Comecemos pelo título. Você viu que eu chamei de Revolução Iraniana ou também Revolução Islâmica. São as duas formas, em alguns livros você vai encontrar uma, em outros outra. E qual a explicação? A gente sempre tem que se perguntar, em história, esse título talvez já está carregado de algum significado. Revolução Iraniana está se considerando o aspecto político, as causas políticas, além de, óbvio, deixar evidente que está acontecendo lá num país chamado Irã, que daqui a pouco a gente vai situá-lo. Quando eu falo Revolução Islâmica, aí eu já estou considerando a religião, o islamismo, que realmente teve um peso muito grande para que esse movimento acontecesse. Não é à toa que o Enem trouxe lá aquela história em quadrinhos em que a menina diz que, olha, a partir de 1980 nós fomos obrigadas a usar véu na escola. E a explicação está aqui, nesse acontecimento histórico. Então, se você usar Revolução Iraniana, um movimento revolucionário que mudou a política do país Irã. Se você considerar a Revolução Islâmica, você está destacando o papel, a importância da religião islâmica nesse acontecimento. Então, dos dois jeitos está correto, Talvez seja válido até você usar Revolução Islâmica ou Revolução Iraniana Islâmica, ok? Vamos seguir. Situe-se. Veja onde fica o Irã. É um país grande, de uma extensão territorial consideravelmente grande, não é tão pequeno. Está ali bem do lado ou de dentro do Oriente Médio, daquele pedaço quente do mundo ali. Eu vou dar um zoom para você ver os vizinhos quentes. Que campo minado é esse em que o Irã está situado? Vizinho do Iraque, com quem ele teve uma briga, a guerra Irã-Iraque. Numa próxima oportunidade nós estudaremos essa guerra. O Afeganistão, você sabe que também não é um canto de paz, O Paquistão aqui embaixo, a Arábia Saudita, o Golfo Pérsico, enfim, é um pedaço do mundo muito vigiado, no mínimo muito vigiado, muito importante por conta do petróleo. Estados Unidos, as grandes potências estão sempre de olho nesse pedacinho, e o Irã é uma potência ali, Tá querendo comandar o pedaço que é dele sem deixar alguém de fora entrar, como, por exemplo, os Estados Unidos. Mais ainda, depois dessa revolução que você vai estudar comigo agora.
O ano que nos interessa é 1979. Esse é o ano da Revolução Iraniana. Mas só para te situar, claro que numa questão de Revolução Iraniana, certamente ela vai te pedir o desenrolar do processo, a mudança política, né? Essas coisas mais básicas. Eu só vou te situar rapidamente, sem perder muito tempo, para você lembrar que o Irã tem história, muita história. Os iranianos são um povo que vem de um legado muito antigo. As primeiras ocupações do território onde hoje está o Irã datam de 2800 antes de Cristo. Você deve imaginar que, tendo o homem saído da África, alcançado o norte da África, alcançado o Oriente Médio, ali começaram as primeiras civilizações. E uma das primeiras civilizações, sem dúvida nenhuma, estava situada no território do atual Irã. Você se lembra dos persas? Então, uma das primeiras civilizações do mundo. Os persas são os pais, se é que você me entende, são os ascendentes dos iranianos. Claro que precisamos resguardar as diferenças culturais, as mudanças culturais que foram acontecendo ao longo do tempo. Os persas, por exemplo, eram politeístas, né? É de lá, do meio do Império Persa, que veio aquela história de maniqueísmo, mal e bem, duas forças antagônicas, né? O mundo pode ser entendido como essas duas forças, luz e trevas, mal e bem. Esse maniqueísmo vem lá da religião dos persas, que tinha muitos deuses. Já os iranianos são conhecidos por sua religião islâmica, que inclusive dá nome para esse evento que nós vamos estudar aqui agora. Então entenda, eu estou te dizendo que os tataravós dos iranianos foram os persas, mas os iranianos mudaram muito desde os persas, culturalmente principalmente, né? Uma ou outra tradição eles vão manter, com toda certeza, mas não se esqueça, o tempo passou, a cultura mudou, a religião principalmente. Isso não faz os iranianos deixarem de ser herdeiros e descendentes dos antigos persas. Então, desde que os persas se instalaram ali naquele território, fizeram um império, eles enfrentaram a lógica típica da Idade Antiga, a lei do mais forte, a lei do enfrentamento, e quem vencer leva o território. Os persas, por exemplo, enfrentaram os gregos e perderam para os gregos, daí eles foram dominados pelos gregos. Depois os gregos passam a ser dominados pelos romanos, então todos os territórios que eram dos gregos passam a ser dos romanos. Então, naquele pedaço que hoje é o Irã, vários governos e impérios se sucederam desde a antiguidade. Os persas, ou os descendentes dos persas, acabavam conseguindo resistir e manter a língua e um pouquinho da cultura. Mesmo estando sob domínio romano, por exemplo, eles conseguiam manter viva a cultura, um traço ou outro da cultura deles. Mas essa sucessão de governos e impérios governando aquele território ali aconteceu. Até que, então, um breve flashback para você, um breve retorno no passado, porque o que nos interessa é aqui, século XX. Afinal de contas, a Revolução Islâmica vai acontecer em 1979, século XX. Essa dinastia Qadjar, então a família Qadjar está no governo no século XX. E é essa família que vai ser alvo de uma investida que tem interesse de modernizar o Irã. Afinal de contas, já estou no século XX, isso aqui já é a década de 40, né? No finalzinho ali da Segunda Guerra, o mundo já está vivendo república, o mundo já está sendo industrializado, o mundo já viveu o iluminismo, e o Irã tá lá, né? A dinastia Qadjar tá lá num governo meio atrasadinho, meio devagar, então na intenção de modernizar o Irã. Inclusive,
apoiado, esse cara que vai derrubar, essas forças que vão derrubar a dinastia Qadiar, vão ter apoio inclusive das grandes potências. As potências da Guerra Fria vão estar no meio dessa intenção de modernização, né? E aí a dinastia Qadiar vai ser derrubada, e esse cara que nos interessa mais ainda que a dinastia Qadiar, o senhor Reza Pahlavi, vai subir ao poder. Depois da derrubada dessa dinastia, subiu ao poder então a família Pahlavi. E aí é a família Pahlavi que vai sofrer a Revolução Iraniana. Então, entendeu? Voltei atrás só como um flashback mesmo, só para você se situar. Parei na dinastia Qadiar, que foi tirada para que o Irã fosse modernizado. Essa modernização realmente vai acontecer, essa modernização que vai ser proposta pela família Pahlavi, mas é o Pahlavi, inclusive por conta dessa modernização, que vai enfrentar a Revolução Iraniana. Tudo bem então? Conseguiu me acompanhar até aqui? Bora lá então entender que modernização é essa, Jeane? O que esse cara fez? Não foi legal? Não foi bom? Modernizar não é legal? Vamos entender? Cada contexto entende a modernização de uma forma, né? Então, a família Pahlavi está lá, não mudou a forma de governo, já era uma monarquia, a dinastia Qadiar já governava numa monarquia, a monarquia vai continuar, só que agora o senhor Pahlavi tem outra proposta. Esse é o Shah Reza Pahlavi. Deixa eu explicar esses nomes esquisitos. Reza Pahlavi é realmente o nome de batismo do cara, desse senhor que está aparecendo nos meus slides. Shah é o nome do cargo. Então é como se eu estivesse dizendo Rei Reza Pahlavi, ok? Rei Reza Pahlavi e sua esposa, que recebendo a coroa, a esposa, né? A rainha. Aí, o Shah, essa família Pahlavi, vou até mostrar outra foto para você entender, vai governar e modernizar de acordo com os parâmetros de modernização do Ocidente. Porque, como eu disse, essa monarquia foi incentivada, foi ajudada, ascendeu ao poder com o apoio dos Estados Unidos. É até por isso que os Estados Unidos dão esse apoio. O Oriente Médio é do interesse dos Estados Unidos, né? A riqueza petrolífera ali atrai os olhares dos Estados Unidos. Então, Pahlavi sobe ao poder com a ajuda dos Estados Unidos e o Pahlavi vai governar uma monarquia pró-Estados Unidos, de muito boas relações, de uma proximidade muito grande. Você vê nessa foto o rei do Irã, o senhor Reza Pahlavi, encontrando o presidente John Kennedy em 1962, dentro do governo dele, que vai durar até 1979. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa que parece besta, mas não é. Observe que o Shah está vestindo terno e gravata, que tipicamente é uma vestimenta ocidental, europeia, americana, né? Não é típico do Oriente, ainda mais num país em que muitas pessoas são muçulmanas. O vestuário é diferente, mas o Shah está vestindo a mesma roupa do presidente John Kennedy. Eu vou mostrar mais essas duas fotos para você perceber e dar importância para o vestuário. Está aqui o casal Pahlavi novamente, com as suas roupas pompudas, tudo bem, mas meninas, olhem a rainha com uma coroa que lembra mais uma rainha europeia, né? Com um brinco bonito, com o rosto descoberto. Daqui a pouco isso vai fazer sentido para você. Ou do lado de cá, ela nos lembra muito mais uma europeia, concorda comigo? O frio da Europa. De olhar essa foto, talvez você não diria, não, isso aqui se trata de uma pessoa do Oriente, isso aqui é uma pessoa oriental, isso aqui é um iraniano. Pela foto, nós não conseguiríamos identificar logo de cara, né? Pois é. É também esse tipo de modernização, é também essa ocidentalização até mesmo dos costumes, do vestuário que a família Pahlavi vai promover lá no Irã.
além dessa modernização de costumes, essa modernização cultural, entre aspas, porque é complicado essa coisa, né? Eu modernizo segundo o meu olhar, para o seu talvez pode ser um regresso, né? Então estou colocando entre aspas. Além dessa modernização cultural, o governo de Pahlavi fez o Irã crescer consideravelmente. Claro, a partir da relação com os Estados Unidos, a partir da riqueza petrolífera do Irã, o Irã está entre os países exportadores, dos maiores países exportadores de petróleo do mundo, sem dúvida alguma. Então, essa riqueza e a parceria com os Estados Unidos apresentou bons números. No entanto, é um crescimento considerável, mas não dividido. A concentração de renda continua. Os pobres iranianos, mesmo com tanto petróleo, com boas relações com a potência estadunidense, continuam muito pobres, e os ricos cada vez mais ricos. O Pahlavi investiu também no desenvolvimento da infraestrutura do Irã, defendeu o direito de voto para as mulheres, defendeu que fosse reduzido o analfabetismo, as taxas de analfabetismo no país. E você está se perguntando, poxa, Jeane, são boas pautas de governo, né? Voto para as mulheres, o Irã ainda não tinha, em pleno século XX, até o Brasil já tinha conquistado, desde 1934, com Getúlio Vargas. Em 70 ainda, o Irã ainda não tem, em 60 ainda, o Irã ainda não tem. Pois é, mas será que ampliar o voto para as mulheres, conceder esse direito para elas, reduzir o analfabetismo, enfim, seria considerado boas pautas para todo mundo lá no Irã? Para alguns, realmente se tratava de boas pautas de governo do Pahlavi. Ele tinha apoio de alguns, poucos. Para outros, a maioria da população, não era legal isso, não são boas pautas. Na verdade, isso aqui é ocidentalização. Deixar a mulher dirigir, até isso ele começou a pensar, né? Reduzir o analfabetismo? Não, esse cara aí... Gente, até o fato dele liberar o consumo de bebidas alcoólicas, né? Dar essa liberdade. E por que está sendo mal visto? Poxa, Jeane, por que a mulher não pode votar lá no Irã? Porque eu estou num contexto muçulmano. E a figura da mulher dentro da religião muçulmana é problemática. Vamos para outro assunto menos espinhoso. A bebida alcoólica, um muçulmano raiz mesmo, que segue os preceitos religiosos, não bebe, evita jogos de azar. E para o senhor Pahlavi não tem problema nenhum jogar, beber, a mulher votar, tá tudo bem. Para a galera radical, para os xiitas muçulmanos, isso não é legal. Isso também, e não é legal também a rainha não dar o exemplo, estar lá com o corpo descoberto, com os cabelos à mostra, isso não é legal. Isso significava ocidentalização. Nós estamos perdendo as características da nossa religião, que é o islamismo. Nós somos muçulmanos, nós não somos ocidentais, nós não somos cristãos. Sacou? Por conta disso, então, essa desigualdade social fez surgir a oposição ao Shah, o medo da ocidentalização. Então veja aqui comigo, presta atenção nesse detalhe. Causas econômicas, desigualdade social, porque ele governa, faz dinheiro, usa o nosso petróleo, mas não muda a vida do pobre, né? Então, causas econômicas, causas políticas, leva à oposição. Mas eu tenho uma causa cultural, eu tenho uma causa religiosa, e é por isso, agora faz sentido para você, é por isso que muitos preferem chamar essa revolução de revolução islâmica, porque eu tenho xiitas na oposição à política do Shah. Eu tenho uma galera incomodada, não só, ou talvez não com a economia e com a política, mas com a cultura, com as mudanças culturais que estão ocidentalizando o Irã. Causas culturais. E aí eu vou ter um grupo heterogêneo que vai se unir contra o governo desse Shah Pahlavi. A classe média por motivos econômicos, os pobres por motivos econômicos, os xiitas por motivos culturais. Eles estão juntos
para pedir, para exigir que o Shah vaze. Junto com o Reza Pahlavi está os Estados Unidos, né? Eu tenho uma oposição interna, mas o Shah conta com o apoio dos Estados Unidos, não se esqueça disso. Aí, no final da década de 70, juntando essa galera que está incomodada com a economia, com a política, com a ocidentalização, essa galera toda vai ser liderada por esse cara, o senhor Khomeini, que nem mora no Irã mais, ele está lá na França, mas mesmo na França ele lidera a oposição ao regime do rei Pahlavi. Quem é esse Ruhollah Khomeini, o Ayatollah? O que é Ayatollah? Ayatollah é um cargo religioso dentro do islamismo, um alto cargo. Ele começou agora não, ele não é um Zé Mané, ele não é um badeco não. Ele é um cara que já alcançou um altíssimo cargo dentro da hierarquia religiosa muçulmana. E é por isso, por razões culturais, já que ele representa a religião, né, já que ele é um chefe espiritual de alto cargo do islamismo, é que ele acha que o Shah deve ser derrubado, porque ele está desrespeitando os princípios muçulmanos. Agora você entende, na figura desse cara, você entende por que o Enem colocou aquela questão sobre os meios de comunicação. Como é que ele liderava a oposição, sendo que ele morava na França, Giane? Poxa vida! Rádio. Ele fazia discursos através do rádio, direcionados aos muçulmanos, né, aos iranianos, conclamando-os às ruas, à manifestação, à oposição. Então, através do rádio, discursos inflamados, incentivando a deposição do rei Pahlavi. E funcionou. Esses discursos pelas ondas do rádio que chegavam a Irã funcionaram. No final da década de 70, manifestações e greves explodem no Irã. A população, classe média, gente pobre, xiitas, vai às ruas pedir para o Shah ir embora, não queremos mais, sai daí. E nós estamos já com alguém na cabeça, nós já temos alguém que vai te substituir. Nós queremos que o Khomeini seja o nosso chefe, o nosso líder. É ele que vai nos governar. Veja aí na foto, você tá vendo. Galera pedindo a saída do Shah e a vinda do Khomeini. E é isso que vai acontecer. Manifestações, uma atrás da outra, até que o Shah resolve partir. Você está vendo uma notícia no jornal, ele parte emocionado e o povo comemora nas ruas. Já ali que ele saiu fugido, teria passado por alguns países até que ele foi para os Estados Unidos, inclusive até para tratar um câncer que estava doente, né? Foi para os Estados Unidos e depois morreu pouco tempo depois dessa doença, né? Enfrentando o câncer. Mas ou partiu emocionado ou fugiu, né? Até por conta da sua vida estar em risco diante das manifestações. O senhor Shapur Bakhtiar assume, né, o conselho de governo, é como se ele fosse o substituto do Shah que está indo embora. No meio dessas manifestações e de maneira provisória e de maneira imediata, esse Shapur assume, mas ele não vai ser aceito pela população, porque, como eu disse, a população já decidiu quem ela quer como governante, que é o Khomeini, aquele que está morando na França, aquele que é um religioso, ele nem é um político, ele é um chefe religioso, mas a população está pedindo ele. Esse cara vai ficar por algum tempo, alguns dias, alguns meses, mas ele vai renunciar também. E aí quem vai voltar, que estava lá na França? O Ayatollah Khomeini regressa do seu exílio. Veja a foto dele chegando, descendo do avião lá no Irã. Em 79 ainda, no ano de 79, Khomeini regressa do exílio. E aí eles vão pedir, insistir, confirmar que eles querem Khomeini no poder. E isso vai acontecer. O Shah partiu, viva Khomeini. Khomeini vai se transformar no chefe político. Está nascendo a República Islâmica do Irã. Veja isso. Era a monarquia do Irã.
ok? Olha o regime de governo mudando, agora é uma república, já te explico isso melhor. Era uma monarquia pró-Estados Unidos, era uma monarquia ocidentalizada, está nascendo com a partida do Shah, com a partida daquele carinha lá que eu esqueci o nome dele, e a chegada e o retorno de Khomeini, está nascendo a República Islâmica do Irã, que existe até hoje. Esse é o nome do Irã hoje, República Islâmica do Irã. República por quê, Jeane? Porque eles têm um presidente. Há eleições, eles escolhem quem vai ser o chefe do executivo, que é o presidente. No entanto, o chefe de Estado, que tem poder inclusive de depor o presidente, olha isso, saiba disso. O chefe de Estado, que tem poder de depor o presidente, caso o presidente não esteja respeitando o islamismo, é o Ayatollah. Por isso que é uma república islâmica, é teocentrismo, galera. É religião misturada com política, é princípios religiosos, é Deus envolvido ali no poder. República Islâmica do Irã. O Khomeini, então, foi o chefe supremo, ou chefe do Estado, né? Chefe de Estado, mas ele era chamado de chefe do Supremo, até a sua morte em 1989. Então, por 10 anos, aquele cara que incitava os iranianos pelo rádio, que conclamava os iranianos à manifestação, às manifestações, à revolução, é ele que vai ficar até 1989, 10 anos no poder. Ele vai falecer e Ali Khamenei, esse bonitinho com a carinha melhor, né, com a carinha mais fofa, o Ali Khamenei é o sucessor, é vitalício, né, até a pessoa morrer esse cargo. Ele é o sucessor de Khomeini e o atual chefe do Irã, chefe supremo do Irã, desde 1989. Então esse aqui tá resistindo, tá lá firme e forte, ou um presidente eleito, normal, como eu disse, mas esse cara continua e ele pode, como eu disse e repito, ele pode depor o presidente, se ele achar que o presidente não está desempenhando bem o seu papel. Religião acima da política. E agora, no final da aula, você consegue responder essa questão do Enem? O presidente de Gaulle, francês, né, não saberia dizer, apelou com êxito aos recrutas franceses contra o golpe militar dos seus comandados, porque os soldados podiam ouvi-lo em rádios portáteis. Na década de 70, os discursos do Ayatollah Khomeini, líder exilado da futura Revolução Iraniana, eram gravados em fita magnética e prontamente levados para o Irã, copiados e difundidos. Texto de Hobsbawm. Os exemplos mencionados no texto evidenciam o uso dos meios de comunicação identificado na... Você quer resolver antes de eu dar o gabarito? Dá uma pausa no vídeo, tenta responder. Gabarito letra B. A intenção é promover mobilização política. E lá em 2016, a menininha, né, lembrando, essa sou eu com 10 anos de idade, em 1980. Essa é a minha classe. Como estou sentado no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, Golnaz, Marshid, Marin e Mina, todas iguais, né, as coleguinhas. Em 79 aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução Islâmica. Então veio 1980, aqui, né, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. Toma, minha filha. A memória recuperada pela autora apresenta a relação entre a transformação política de uma monarquia para uma república, de uma monarquia ocidentalizada para uma república islamizada e modificação dos costumes. Essa foi a Revolução Iraniana ou Revolução Islâmica, você decide. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.